Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Meu nome é Lívia, sou uma das diretoras da Reconecta, que está promovendo esse encontro de hoje, o encontro Escolas Lixo Zero. Estou aqui com meus parceiros de Reconecta, o Douglas, que está ali em algum lugar que vocês vão ver, o Edson está por aqui também, a Tati. E a gente está com a Aline, que também é da turma, mas de licença maternidade, então está no momento especial, não pode estar aqui com a gente. Esse nosso encontro de hoje, ele está dentro da Semana Lixo Zero, que é realizado pelo Instituto Lixo Zero, então eu queria iniciar agradecendo o convite, né, da gente poder fazer parte dessa semana especial e da gente promover esse encontro para conectar escolas e educadores sobre esse assunto tão relevante. E então a Semana Lixo Zero ela tem esse objetivo de mobilizar, de inspirar e de conectar as pessoas para esse conceito, né, que falam do lixo zero. Então, o lixo zero, ele é uma meta, né? Ele não significa não produzir nenhum tipo de resíduo, mas o lixo zero é quando a gente trabalha na busca, né? A gente trabalha para tentar chegar ao máximo possível próximo de rejeito zero. Então, qual que é a diferença? O rejeito é aquilo que a gente não tem como aproveitar mais de jeito nenhum. Então, o objetivo do lixo zero, e isso acontece nas diversas instituições, escolas e até cidades lixo zero, para que a gente possa reaproveitar, reciclar, compostar tudo que a gente puder. Né? Então, é realmente essa visão, esse norteador para inspirar essas práticas relacionadas ao consumo e à gestão de resíduos. Nas escolas, essa é uma temática muito presente, é um dos principais desafios, né? Posso dizer, a gente circulando em muitas escolas com a Reconecta, a gente vê que é um grande desafio para todas as escolas. Em termos de envolvimento das pessoas, engajamento, em termos de infraestrutura, às vezes conhecimento sobre o assunto, articulação de parcerias, é um desafio que necessariamente impacta em todo mundo da comunidade escolar, afinal, todo mundo produz resíduo, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de atores. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma temática que mobiliza, que inspira, que envolve muitas pessoas. É para muitas um desafio bem tangível. A gente vê muitas vezes o impacto ali direto de ações relacionadas a resíduos. Então, é muito inspirador para a gente nesse cenário das escolas, no cenário de desafios e potências, a gente está aqui para conversar e para dialogar sobre esse assunto e contando com a participação de escolas, de educadores que vão compartilhar suas experiências aqui, suas experiências vividas com todos esses desafios e todas essas potências que a gente tem na escola. Então, eu vou explicar rapidamente como que vai funcionar, qual que vai ser o esquema do nosso encontro de hoje. Como o Douglas falou, a gente está fazendo nesse outro formato, nesse formato de Zoom, para ter mais interação, para a gente poder conversar mais próximo, tá? Então, a gente vai ter, num primeiro momento, uma apresentação breve sobre as experiências, né? As escolas vão apresentar os seus casos, as suas experiências aqui. E aí, num segundo momento, vocês serão divididos em grupos para poder, em menos pessoas, né, num grupo menor, dialogar e tirar dúvidas e conversar com as pessoas que apresentaram. Então, cada um de vocês vai ter um momento com cada um dos apresentadores, né, com cada uma das escolas. E a gente vai fazer isso tudo automaticamente, né? Então, o Douglas é o gerente aqui do Zoom. Então, vocês vão passar por 3 salas diferentes
para poder conversar com as escolas que apresentarem e compartilharem aqui com vocês, tá? Então, a gente vai ter um primeiro momento, todo mundo junto aqui, depois a gente vai ter um momento em grupo, no qual vocês vão passar por essas 3 salas aqui do Zoom, para poder tirar dúvidas, para poder conversar sobre o que foi apresentado. Então, esse primeiro momento de apresentação é até um pontapé para a discussão seguinte. Então, o tempo, vocês vão ver que é relativamente curto, mas vocês vão ter um momento para conversar um pouco mais aprofundadamente com as pessoas que apresentaram. E a gente dividiu, daqui a pouco eu vou apresentar aqui os nossos convidados, mas a gente dividiu o nosso papo de hoje em 3 eixos. Então, a gente vai ter um grupo, né, uma sala que vai discutir um pouco mais infraestrutura, a gente tem um grupo que vai discutir um pouco mais práticas pedagógicas e um outro grupo que vai discutir um pouco mais a relação com a comunidade. E essas temáticas, esses norteadores, se conversam o tempo inteiro, né? Mais para a gente poder ter algum norte no nosso diálogo. E, por fim, eu vou compartilhar aqui com vocês no chat. A gente montou uma ferramenta online que chama Padlet, e nele é como se fosse um mural. Então, imaginem que a gente estivesse numa sala e vocês tivessem post-its para escrever. É mais ou menos assim que funciona esse Padlet. E a ideia é que vocês, ao longo do encontro de hoje, possam ir colocando lá nesse mural digital as principais impressões ou reflexões, ou o que vocês tiram desse nosso encontro. E vocês vão ver que esse Padlet está dividido nessas 3 colunas, dessas 3 temáticas que eu citei. E a ideia é que vocês fiquem livres para poder, ao longo do encontro, é super simples, é só clicar lá e vocês vão ver que tem um símbolozinho de mais para vocês adicionarem, como se fosse um post-it. Que aí vai ser uma ferramenta para a gente ir sistematizando o que a gente for conversando aqui, e depois vocês vão ter acesso a esse mural todo recheado. Bom, então, o meu convite, né, o nosso convite é que estejamos todos aqui de coração e mente aberta, que a gente possa aproveitar o máximo possível o tempo aqui juntos, né? E que a gente possa também ter esse cuidado com o tempo compartilhado. Então, somos em muitos, o tempo, infelizmente, é curto, então a gente faz um pedido aí com muito respeito a todo mundo, que a gente tente fazer falas não muito longas na hora do grupo, tá? Para a gente poder otimizar bastante o nosso tempo aqui juntos. Pessoal da Reconecta, esqueci alguma coisa? Tudo certo? Podemos para a segunda etapa? Então, vamos lá. Para começar o nosso diálogo, e eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, e especialmente aos nossos convidados que toparam conversar aqui com a gente, compartilhar as experiências vividas. A gente reconhece muito o trabalho de vocês e serve muito de inspiração para todos nós, né? Então, é um prazer muito grande. Muito, muito obrigada pelo tempo e pela energia de vocês de estar aqui com a gente. Eu queria, então, chamar agora, enquanto isso, a Natália e a Andrea, que estão representando aqui as escolas Builders e Garatuja, que são 2 escolas irmãs, né, das mesmas donas, desculpa, e vão compartilhar aí o espaço para apresentarem suas experiências. Então, Natália, fica à vontade. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a parceria da Reconecta com a Garatuja Builders. E eu quero começar pela parte que eu mais amo, que é apresentando o nosso trabalho, nossa prática com a composteira. Então, diariamente, as crianças e os funcionários, eles vão até a composteira levar todo o resíduo que eles juntam do lanche e do almoço. Então, todo dia eles vão e colocam na composteira. E após isso, os grupos na escola se encontram para trocar experiências do que eles descobriram sobre as minhocas, que é
né, o grande chamariz da composteira. E depois de todo esse processo, as crianças trazem de casa garrafinhas e saquinhos e ensacam o composto e o biofertilizante, que elas podem levar para casa ou colocar aqui, como está nessa fotinho do lado, para a comunidade. Então, eles compartilham todo esse processo e chegar até o final da retirada do composto e do biofertilizante com a comunidade. Um outro momento que a gente tem na escola é o destino certo e a coleta de óleo, que também acontece na nossa rotina diariamente. E as crianças, elas trazem ou de casa ou lá da própria escola, elas juntam as canetinhas, as canetas sem cargas, esponjas, escovas de dente e colocam nesse recipiente para não gerar lixo que vai para o aterro. E o óleo também elas conseguem levar para casa. Após 2 litros de óleo, elas podem levar para casa uma barra de sabão. Aqui são momentos de reutilização e ressignificação de materiais. As crianças e as famílias trazem de casa potinhos, tampinhas, caixinhas que servem para montar os nossos kits, que nós utilizamos lá na escola em momentos da nossa rotina. E além dos brinquedos reutilizáveis, nós também, os funcionários e as crianças trazem de casa uma toalhinha de mão e uma garrafinha para não gerar lixo. Então, diariamente elas trazem e elas enchem, todas as torneiras da escola são filtradas e as próprias crianças enchem os seus copinhos e garrafinhas. Aqui nessa primeira foto também é um momento da nossa horta, que as crianças plantam e colhem o que plantaram para fazer atividades na escola, como chás, colagens. E também lá na escola a gente não utiliza descartáveis nas comemorações de aniversário. Então não tem mais questão de pratinho, copinho, as famílias não enviam mais para esse momento. Aqui são outros momentos da rotina, como um momento em sala, com alguns objetos e tampinhas que as crianças trouxeram de casa para utilizar numa atividade na escola. Nessa outra foto, um momento da composteira, um funcionário participando com uma criança. Esse foi um evento que a Garatuja é sede, que é a Virada Sustentável, e os eventos são pensados para a comunidade. Eles comunicam as práticas sustentáveis e geram contribuições para instituições. Os alunos e os colaboradores, eles participam ativamente de tudo, além das famílias parceiras, que realizam na escola ações como a troca de uniforme, doação de brinquedo, doação de livro, e essas famílias são tão parceiras que elas já criaram até uma banda de pais que tocam em alguns eventos da escola também. Aqui são momentos da Virada Sustentável, e aqui um outro evento que também aconteceu lá na Garatuja. Os colaboradores e a comunidade, elas estão participando em toda a nossa rotina. Então, as famílias, elas participam de tudo e sempre visando a sustentabilidade para diminuir resíduos, com o objetivo de ser uma escola lixo zero. Mas tudo isso acontece, não é de agora, né? Isso acontece desde que a direção criou a Garatuja e a Builders, porque elas são sempre comprometidas e engajadas nessas causas há mais de 20 anos. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho, alguns momentos. E obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho. Eu vou passar a palavra agora para a Andréia, que vai contar um pouco do trabalho do Fundamental. Obrigada, Nath. Agora, Andréia. Boa noite. É engraçado falar boa noite, porque eu tô acostumada a falar boa tarde pro pessoal na tela, assim, né? Deixa eu só colocar aqui. Ver se você... Isso. Foi, né? Uhum. Bom, gente, eu vou continuar falando um pouco do que a Nath estava dizendo em relação à escola
ter essa preocupação com o lixo, tudo, e só para vocês entenderem um pouquinho, existe um projeto que acontece no 5º ano, que é a turma que eu dou aula, que é o Education for Social Transformation, que é Educação para Transformação Social, que a ideia é fazer com que as crianças saibam que elas são capazes de fazer transformações, né? E aí a gente empodera as crianças para isso. Então, deixa eu só trocar de lado aqui. Esse projeto, ele visa o empreendedorismo social, né? E como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente precisa trazer coisas que sejam primeiramente interessantes para as crianças. A gente tem que falar a língua deles, né? E aí, usar ferramentas que são significativas para elas, né? Então, você já ouviu uma criança hoje? A gente precisa dar voz a elas. E colocar em prática as ideias que elas têm. Então, elas trazem as ideias, a gente ouve e fala, ah, senta lá. Não, vamos tentar colocar isso em prática. E aí, aqui é o relato de uma dessas crianças. De voz, né? I am liking so much to do this project because I feel so happy. Like, I feel that like I can do these things now because like some time ago I always needed help. Like now, like this project help us to be independent. I think that Gabi said is like the adults don't hear so much us. And this is like a problem because if the adults don't hear us and don't pay attention, we can think that what we are saying is wrong and we can be studying more, but we are going to like see the same thing next time. Então, a ideia, trazendo, né, essa fala das crianças, é mostrar para elas que elas vão ser ouvidas e que a gente vai levar em consideração o que elas estão dizendo de fato, né? Não tá ainda. E aí, eles montam tudo. A gente tem uma super assessoria da Reconecta, ajudam a gente demais, a gente traz as coisas para as crianças e eles montam o que eles acreditam que precisa ser feito, né? Então, quais são os problemas nessa ODS? Mas também trazem a solução, como a gente tem um problema, como a gente resolve, né? E aí, eles têm essas ideias e falam de como a gente pode aplicar. Que, no caso, isso que está aparecendo aqui na imagem é o plugin, que foi uma das ideias que eles tiveram sobre empreendedorismo social ano passado, que a gente conseguiu colocar em prática. Eles trouxeram a opinião deles sobre como isso deveria ser feito, esses são todos recortes dos slides que eles fizeram, e quanto tudo isso custaria, porque barato não é, né? Mas eles tentaram transformar isso no mais barato possível. Nós escolhemos um trajeto que era ao redor da escola, porque a nossa preocupação era cuidar de algo que fosse muito próximo a eles, que fizesse sentido para eles. Nós fizemos esse mapa e esse foi o trajeto que nós fizemos. Correndo no início e andando no final, né? Porque estava muito calor. E para isso, as crianças fizeram esse vídeo, que eu vou mostrar só um pedacinho, para convidar as pessoas. Então, tudo foi feito por eles de verdade. Hello, guys. On this Saturday, we're going to organize a campaign of plugging. But do you guys know what's plugging? No, I don't know what is plugging. What is plugging? Plugging is like a race that you run to collect the trash from the street or walk. For you to play 30 minutes, you need to pay us. Então, aqui é um convite que nós mandamos para a comunidade escolar e que eles distribuíram entre os amigos, postaram no Instagram, falando sobre esse projeto que a gente realizaria, né? E aí, aqui, o tão famoso dia. A gente se encontrou na frente da escola, eles juntaram o dinheiro de acordo com as inscrições, as pessoas fizeram inscrições, nós compramos os sacos de lixo, as luvas, e saímos por aí, coletando. E foi uma felicidade. As famílias conversando com a gente, falando sobre isso,
quanto eles estavam felizes de poder fazer isso pela comunidade, de colocar tudo em prática, as pessoas olhando para a gente na rua, perguntando: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Aí eles vinham e falavam com muita propriedade do trabalho que eles realizaram. Foi, assim, incrível. E no final, esse aqui é o tanto de lixo que a gente coletou aqui atrás deles, e a gente fez o descarte correto, fez toda uma separação, foi muito legal. E aí eles ficaram muito felizes, né? Eles fizeram uma dancinha assim, tal, mas... E aí, no que isso resultou? Cada grupo que se apresentou na escola fez um desses projetos. Esse é o Plugin, é um deles. E um dos nossos objetivos, além de que eles fizessem uma atividade que fosse... que tivesse partido deles, era não gastar nenhum dinheiro. Para a apresentação de final de ano da escola, a gente só usou coisas que já tinham na escola. Essas pipas, por exemplo, tinham sido de uma apresentação que eles fizeram no ano anterior e a gente guardou, porque a gente sabia que ia usar para alguma coisa. A gente não comprou nada, absolutamente nada. Algumas coisas a gente conseguiu doação, mas tudo foi feito com o que tinha na escola. Então foi um orgulho muito grande, olha o plugin aqui embaixo. Foi um orgulho muito grande e eles ficaram muito felizes com tudo isso, né? Sobre ter a voz deles ativa, e o resultado foi crianças felizes, professores chorando e vendo um projeto saindo do papel. E foi isso. Que lindo. Obrigada, Andréia, por compartilhar. Depois vocês vão ter tempo para conversar sobre os projetos. Rafael, você está por aí? A gente está ouvindo? Se não deu certo, o Douglas pode apresentar e aí você vai narrando, para não dar... Vamos tentar aqui, peraí. Vamos. Se não der certo, a gente faz isso. O Douglas está com a sua apresentação. Mas, por enquanto, para mim, tá tranquilo. Abriu então, aí? Abriu. Pode começar. Vamos lá, gente. Então, Magno Sustentável, eu vou falar da forma mais profissional, vamos dizer, mais estrutural dos projetos. Como a gente faz parte da gestão ambiental, então são projetos já estruturados e montados para o colégio. E a gente tem 3 pilares nesses projetos que começam com a energia solar, o reuso e captação da água de chuva e a destinação correta dos resíduos sólidos. Aqui a gente tem, então, essas imagens são as imagens reais da produção já da instalação das placas fotovoltaicas. Em 2019, a gente entrou na produção de 35% dessa energia. Agora, em 2020, a gente fez mais um lote de instalação, chegando a 70% da capacidade de instalação. E agora, para 2021, a gente conclui com 100% da produção para consumo direto na unidade. Então, praticamente 100% do consumo que a gente tiver da unidade vai ser gerado por sistema de captação de energia fotovoltaica. Temos a captação de água da chuva também, que é feita pelo próprio ginásio. E hoje a gente consegue ter um armazenamento de 200 mil litros, que eles servem para irrigação das hortas e lavagem de pátio, né? Então, essa água ela vem, a gente faz a captação dela, faz o tratamento da água para poder usar nessas áreas. Aqui a gente tem o lançamento da coleta seletiva, que foi em 2019. Saindo do convencional, a gente preferiu utilizar coletores produzidos com material 100% reciclável. Então, esse material ele é feito 30% de pasta de dente e 70% de alumínio. Esse material foi destinado para todas as unidades, no caso, 3 unidades que a gente tem, Colégio Magno e Mágico de Oz, e elas foram abastecidas com esse novo sistema de coletores. O coletor, ele basicamente ele é o coletor de reciclável, orgânico e não reciclável. Aí tem a foto do dia dos alunos fazendo a divulgação, multiplicando a informação do novo projeto em sala de aula e explicando como que funcionaria o novo projeto. E aqui sempre é o que a gente fala, o desafio de todo o projeto, pelo menos na parte do reciclável, é não gerar, né? Então,
é bem complicado aí nessa parte. Vamos seguindo aqui, a gente tem a parte dos biodigestores, que também eles fazem um conjunto com as fraldas, a gente consegue sim reciclar fralda. Então, os biodigestores, eles são os auxiliares aí no caso do lixo orgânico. Eles consomem o lixo orgânico, convertendo o lixo orgânico em biogás, uma combinação de gás metano com dióxido de carbono. Eles são utilizados para aquecimento de água, para atender 200 banhos por dia. E também temos a coleta de fraldas, né, que a gente tem a tecnologia junto com uma empresa especializada que faz essa coleta e consegue dar a destinação correta nos resíduos das fraldas, fazendo uma fibra plástica e retornando com essa fibra plástica, injetando em outros produtos, né, em novos produtos. Então, aqui a gente utilizou da tecnologia, mais a inovação que a gente criou para dentro da unidade, criamos os processos efetivos, que é o interessante aí da participação desses dois projetos, né? Então, as fraldas no 2019 a gente conseguiu reciclar, tirar dos aterros 3.000 quilos, 3 toneladas de fraldas recicladas, e o lixo orgânico na média de 8.000 quilos aí reciclados em 2019, só com os biodigestores. No caso, a gente tem alguns outros processos com o lixo orgânico. Passando aqui para a composteira, que esse é o mais convencional, que acho que a maioria conhece. Ela me dá a capacidade de 75 quilos de lixo orgânico por dia, e por mês a gente consegue gerar um composto de 1.500 quilos por mês de adubo. Esse adubo a gente utiliza nas hortas do colégio e o excedente a gente faz o repasse com a cooperativa de produtores orgânicos que nos beneficia com seus próprios produtos, né? Então a gente faz esse repasse com excedente para eles terem esse benefício na plantação deles. Em contrapartida, a gente faz uma troca aí, né, produto com esse benefício da matéria deles. E aí, por fim, aqui a gente tem um sistema de aquaponia, que o sistema de aquaponia hoje ele alimenta duas situações, que é a sustentabilidade com a alimentação saudável. Não sei se muita gente conhece a forma do sistema. Então, a aquaponia é um sistema de cultivo que une a piscicultura, né? O cultivo de peixes e a hidroponia, que é o cultivo de plantas sem o uso de solo, com as raízes submersas na água. Os dois sistemas praticamente estão independentes, são fisicamente separados e são interligados por um sistema de bombeamento, que leva a água com as fezes dos peixes para o sistema hidropônico, que devolve e filtra essa água, devolvendo para o tanque dos peixes. Consequentemente, a gente tem esse plantio maravilhoso aí, na parte de baixo, né? Que a qualidade dizem que é até 10 vezes melhor do que a do campo, por questões de não ter agrotóxico. Então, essa produção, ela acaba descendo direto para a cozinha para servir no próprio almoço das crianças e nas refeições. Então, a gente tem uma meta aí para seguir com esse projeto também, quem sabe o ano que vem, para atender 100% da produção do colégio aí na demanda de hortaliças e folhosas. E é isso, a gente tem aqui os volumes de material reciclado em 2019, bem expressivos mesmo, e a gente inverteu essa pizza aí, no caso, né, que era um quadro muito maior. Então, a gente chegou aí a 53% do material reciclado, destinado corretamente para a cooperativa, 37% do orgânico processado dentro da unidade de alguma forma, tanto no meio de compostagem ou por meio com os biodigestores, produzindo gás ou produzindo o orgânico. E aí, o que sobrou foi os 10% de rejeito, que aí foi o que foi para o aterro, né? Então, a gente tirou a grande parte, aí 90% a gente conseguiu criar algum tipo de processo. E aí tem esse quadro de volume reciclado: papel, papelão, plástico, metal, vidro, óleo de cozinha, material orgânico e o não reciclado. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade e vamos às dúvidas e à conversação. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada por compartilhar. Tenho certeza que o momento da troca vai ser super rico. Muito obrigada.
Agora eu convido, estava procurando aqui na minha tela, o Davi a apresentar, o Davi da EMEB Anita Magrini Guedes. Davi, abre o seu microfone e fique à vontade, você tem uns 10 minutinhos. Ok. Deixa eu ver, peraí, achar. Aqui. E aonde que eu ponho para apresentar? Me ajudem. Aí você coloca como se fosse o PowerPoint mesmo. Ali embaixo tem um, como se fosse, tem um link. Isso, já vi. Aí mesmo. Perfeito. Foi para vocês? Para mim não foi. Acho que clica de novo. Perfeito, agora foi. Ok, legal. Eu queria iniciar agradecendo o convite, parabenizando toda a equipe aí da Reconecta, né, o Douglas, o professor Edson, a Lívia, né, sempre lembram aí do Anita Magrini, que estamos aqui em São Bernardo, né, fora um pouco aí do eixo aí de São Paulo, mas para nós é um prazer participar. Queria também cumprimentar as duas escolas que estão aí junto com a gente e todos os participantes que conseguiram aí se inscrever. Queria falar um pouco que a nossa escola, a EMEB Anita Magrini, é uma escola pública no centro aqui de São Bernardo, municipal. Nós temos 500 alunos de primeiro a quinto ano, na média de 6 a 10, 11 anos. Tá? Temos 20 turmas, 10 pelo período da manhã, 10 pelo período da tarde. Inicialmente, o nosso projeto, ele começa com alguns problemas, né? Ele surge de problemas, acho que todo avanço surge de alguma dificuldade, algum problema, né? Que nós detectamos na escola, que era, primeiro, alunos passavam, eu queria dizer antes que a Lívia falou no começo que os eixos se intersectam, né? Dificilmente vou conseguir falar de uma comunidade que é escolar, sem falar um pouco do processo escolar, né? Alunos passavam muito tempo dentro das salas, aulas expositivas, abstratas, né? Não tinham uma prática de aulas práticas, concretas, com conteúdos contextualizados. Nós tínhamos um espaço verde da escola muito deteriorado, sem uso, mesmo o espaço verde sendo maior do que o espaço construído, tá? Mas não tinha uma política de uso para esses espaços. Tínhamos uma grande produção de lixo, ou o que se chamava de lixo na escola, quando eu cheguei, e na semana que passava o lixo, nos dias que passavam o caminhão do lixo, era uma coisa horrível. Na porta da escola, aqueles sacos enormes, pretos, né, sei lá quantos litros tinham, eu sei que era enorme, assim, 12, 10, 15 sacos. Alunos com frequência irregular, sabe a história do, hoje você não vai porque você está tossindo, amanhã você não vai porque está chovendo, depois de amanhã você não vai porque está muito sol, amanhã você não vai porque hoje tem a festinha do amiguinho, vai dormir tarde. Tudo era motivo para não ter uma frequência regular. E o distanciamento das famílias. Esse era o quadro que nós tínhamos lá em 2013. Evidente que um quadro desse não se muda falando, olha, o diretor decidiu que a partir de agora isto vai para o lixo, aquilo não vai para o lixo. Ou, professor, a partir de agora você tem uma carga horária para trabalhar fora da sala de aula. É evidente que não foi assim. Nós partimos para uma proposição de ideias e partimos de duas ideias principais, que foi o levantamento do que a escola gastava no seu dia a dia, em recursos materiais. Essa ideia, essa proposta, não tinha como inicial a ideia de trabalhar pedagogicamente com as crianças. A ideia era, enquanto professores, enquanto cidadãos, que reclamam do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do senador, que gasta muito dinheiro, que gasta... Então, e dentro da nossa sala, dentro da nossa escola, tanto faz a luz que está acesa, o sulfite que eu uso de um lado só pela metade, como que então eu convenci as professoras que estavam trabalhando, na verdade, enquanto cidadãos, né, e não tinham foco, porque tinha chegado na escola recentemente, um diretor, numa escola muito antiga, né, então a ideia era que elas, enquanto cidadãs, se propusessem a quantificar na escola todos os nossos gastos. E o outro era, junto com a Associação de Pais e Mestres, junto com os pais, fazer uma montagem de uma horta escolar. Uma simples horta escolar, não ia complicar para ninguém, ninguém ia se assustar,
e elas toparam. Né? Eu brinco que elas caíram no erro de topar, né? Porque era uma coisa bem simples. E aí, para a gente fazer a quantificação do material que a gente gastava, nós criamos lá um termo marco zero. Então, quando nós queremos diminuir o gasto de energia elétrica, combustível, diminuir o custo da água, o consumo da água, a gente faz o quê? Pega a conta de água, pega a conta de luz, pega lá, visualiza na bomba de gasolina, na bomba de abastecimento, quanto eu gastei, e a partir dali a gente faz o controle. Na escola, ninguém tem isso. E aí nós propusemos 10 itens, né? Nós temos, né, 10 professores de manhã, 10 à tarde. Então, em duplas, uma da manhã, uma da tarde, elas escolheram os itens para quantificar. Então, uma pegou consumo de água, outra pegou plásticos, latas e vidros, outra pegou quantidade de restos de alimentos preparados que ia para o refeitório e era descartado, outra pegou as árvores, uma escola com muitas árvores, então tinha o que ela chamava de muito lixo, né, muita folhagem no chão que tinha que varrer todo dia, e outros itens, energia elétrica, e aí elas escolheram e começaram a trabalhar. A regra era, você precisa quantificar com os alunos e comunicar ao restante da escola. Legal. Enquanto isso, nós partimos para a horta. Então, esta é a horta que tinha na escola Nita Magrini Guedes. Era a horta na escola, não uma horta escolar, porque quem cuidava era um senhor que estava lá na escola, só ele mexia. Eu gosto de mostrar essa plaquinha que mostrava um pouco da ideia, né? Só ele mexe, né? As crianças, as professoras não tinham nenhuma relação com essa horta. E aí, a partir daí, nós começamos a trabalhar com as famílias, com as crianças, com os professores, trouxeram, então, 1.300 e poucas garrafas PET, começamos a montar os canteiros, então, para transformar a hortinha que tinha na escola para uma horta escolar. Final de semana, nós tínhamos voluntários, pais que trabalhavam durante a semana, tios, irmãos, que vinham na escola para montar os canteiros. Então, nós estávamos fazendo, nessa fase, os canteiros. Então, depois de 3 meses, mais ou menos, tínhamos os canteiros prontos e tínhamos o marco zero. E agora? O que nós vamos fazer com tudo isso? A primeira pergunta que vem, né, das professoras e todo mundo é: vamos comprar terra? Ah, não vamos comprar terra. O diretor falou que não vai comprar terra. Ah, então vamos pedir para a prefeitura. Secretaria, faz um e-mail aí, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Parques e Jardins. E aí eu dizia: a escola não ensina a comprar, a escola não ensina a pedir, a escola ensina a produzir, né, a criar. E aí voltamos lá no Marco Zero, só para deixar claro, o Marco Zero, as meninas da limpeza recolhiam as folhas, ensacavam, iam jogar fora. Espera aí, chama a professora X, que escolheu compilar esses dados. Então, ela descia com a turma, pesava, fazia lá gráfico, fazia cartaz, fazia produção de texto e tal, e jogava fora. O diretor não mandou não jogar fora, não queria mandar. Ok? Então, durante 3 meses, estávamos só fazendo dados, e a prática na escola continuou. Quando elas perceberam que aquilo que nós estávamos catalogando lá, quilos e quilos de restos, imagina uma escola com 500 alunos, 500 cascas de banana, 500 cascas de ovo, cascas de cenoura, muitas folhagens, tudo para o lixo. Elas perceberam, então, que nós tínhamos aí uma possibilidade que era a compostagem. Então, elas começam a fazer, e eu falo elas, as turmas, começam a fazer a compostagem. Então, não porque o diretor mandou, mas porque elas perceberam, quantificaram e estudaram outras maneiras que não fosse a calçada da escola, aquele lixo preto, aquele saco preto, né? E aí, da compostagem, então, uma horta, que normalmente é aquela história, né? O coordenador fala para o diretor que as professoras querem fazer uma horta, vamos comprar terra, em 1 semana a horta está pronta, e a professora vem com a mudinha e finca lá e vai voando com as crianças. A nossa demora 6 meses, a nossa horta, ela é horta processo, não é horta colheita, né? E aí, depois de 5 meses, nós fizemos, então, o enchimento dos canteiros. O enchimento dos canteiros. E
E aí, que avanço que nós já tínhamos conquistado até aqui. Essas crianças e essas professoras começaram a sair da sala, elas tinham que entrar na cozinha para poder conversar com as cozinheiras, todas as crianças de touquinha, elas entravam na cozinha, as cozinheiras explicavam como que era o descarte, como que não era, o que elas cortavam dos alimentos, o que elas não utilizavam. Elas entravam, a outra turma entrava lá no setor de limpeza e via locais que nunca, do almoxerifado de limpeza, né, e foram descobrindo. Então, primeiro avanço. Segundo avanço, vocês acham que as crianças iam faltar? Amanhã nós vamos conversar com as cozinheiras, vamos entrar na cozinha para fazer a nossa pesagem, para entender da onde vem a nossa comida, que dia que chega e tal. Ou seja, nós diminuímos também as faltas escolares. Opa! Em relação à comunidade, nós temos aí uma oficina de pallets que um pai falou que no mercado onde ele trabalhava é descartado, não sei o que, tal, dava para as empresas, tal. Então, nós pegamos, eu não sei como é que eu volto aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu voltar um. Nós tínhamos esse corredor, que é o corredor de entrada dos alunos do transporte escolar. Iniciamos com as famílias a oficina de pallets. Com as crianças do 4º ano, a professora de artes fez a pintura dos pallets, e todas as crianças, todas as turmas, plantaram. O adubo, evidentemente, que não foi comprado e não foi pedido para a prefeitura, né? Veio lá da compostagem. Esse é um dos espaços aí onde já tinha... Então, a ideia, o que eu quero que vocês percebam, é que aqui não tem assim, o diretor saiu, vamos pichar a escola, o diretor saiu, vamos jogar isso aqui fora de qualquer jeito e tal, porque eles começaram a se apropriar dos espaços. Um outro espaço da escola, deteriorado, lá, abandonado. Com as famílias, fizemos uma proposta, eles trouxeram pneus. Então, tinha um pai que tinha borracharia, tinha um outro que tinha um pneu, tinha um outro que conhecia alguém que tinha pneu. Trouxeram, eu aprendi a empilhar esses pneus com o pai lá da borracharia, super legal isso. E aí, durante o final de semana, nós tínhamos sobrinho, primo, tio, pintando lá para a gente os pneus. E aquela sala, que era uma sala fechada, que crianças que não saíam, começaram a sair. Cada professora utilizava como queria. Não tem horário, sabe o horário do laboratório? Não tem horário da sala aberta, horário do lago, horário... Ela vai se sentir à vontade, impelida aí, quando ela achar que está na hora de fazer uma roda de conversa, uma leitura. E a escola foi se reconstruindo com a comunidade, sempre participando aí, sempre presente. Nós começamos, então, ousamos, né, a fazer visitas educativas. Por exemplo, essa visita foi no Centro de Triagem de Materiais Recicláveis. Um local que, de repente, se as mães não soubessem, não entendessem aonde é, o que que é, por que que talvez não autorizariam as crianças. Tem muita mãe que não autoriza a criança a sair junto com a escola, né? Essa outra visita no no Cientec, ali em frente ao zoológico. Então, nossa escola passou a fazer visitas mais plugadas nos conteúdos, e não ir ao cinema, ir a um parque. Nós tivemos também uma pessoa da comunidade, o senhor Washington, ele é dono da empresa Dar Vida, que doou essa máquina de compostagem acelerada para nós. Essa máquina, né, é uma máquina que tem alguns shoppings, algumas escolas, e ela tem uma capacidade de 40 quilos a cada 45 minutos. Ela trabalha com comida. No nosso caso, o nosso recreio, graças ao Marco Zero, não tem comida sobrando, né? E aí, ganhamos a máquina. O que a gente faz? Nós conseguimos uma parceria com 2 restaurantes do bairro, né? O Aloysio Lagábia, ele é dono dos 2 restaurantes. Ele sai com o lixo que ele colocaria na rua, ele coloca no carro dele e ele traz. O diretor não precisa ir buscar. Ele, claro, ele veio fazer uma visita, né, conhecer o projeto, e ele traz a comida. Essa comida é o desperdício que o usuário fez, e os restos, casca de melancia, laranja, de suco,
as cascas de maionese que ele fez lá, os legumes, ele traz tudo para a gente poder produzir o nosso adubo. E quando eu falo a gente, né, nós produzirmos, quem nós? Os alunos. Esses alunos aqui, eu não vou contar a história dos monitores, o Douglas conhece um pouco a história dos monitores, né, mas nós temos aqui mães, crianças de primeiro ano e crianças do 4º e do 5º ano operando a máquina. Tá? Ô, Davi, só por uma questão de ordem, mais uns 2 minutinhos aí, tá bom? Legal. Depois a gente vai ter hora para conversar mais. Queria que vocês percebessem que as crianças deixaram lá para trás a questão de mexer no lixo. Elas não estão mexendo mais no lixo. Elas entenderam. Lixo é quando misturou com papel higiênico, com absorvente, com não sei o que tal. Quando não está misturado, veio do restaurante, está em saco preto, mas não é lixo. Vou acelerar. As famílias, as 500 famílias, classe por classe, fizemos a apresentação da máquina e de todo o projeto em toda a escola, para poder envolver as crianças e a comunidade. Aí eles andam, visitam todos os espaços da escola. No Lago de Carpas. Então, as mães se emocionam, jogam comida. Então, as crianças aqui, esse lago não tem plaquinha, não alimente os peixes, porque as crianças que alimentam, quando eles descem para aguar a horta, é uma criança de cada classe, são 10 crianças. Eles vêm e alimentam os peixes todos os dias. Além de trazer a comunidade para a escola, a gente faz questão de levar a escola para a rua. Então, esse é um evento do dia 22 de setembro, Dia Mundial do Sem Carro. Né? Fizemos aí uma caminhada, bicicleta, patins, podia vir de qualquer jeito, menos motorizado. Visitas. E aí, por fim, para a gente encerrar, eu falaria assim, quando nós falamos de lixo zero nas escolas, a gente aprende matemática na escola para usar lá fora, senão não tem sentido. A gente aprende língua portuguesa na escola para usar lá fora, senão não tem sentido. Então, o lixo zero, ele só tem sentido se lá na casa dele reverberar essa questão do lixo. Né? E eu mostro quando nós chegamos na escola, nós tínhamos essa torneira da direita com temporizador. O diretor tirou todas as torneiras e colocou a outra torneira. Quase fui mandado embora, quase respondi um processo administrativo, né, porque a prefeitura tinha comprado e tal. E o que eu falo, e falei para o prefeito quando ele foi visitar lá, que a da direita, ela faz por mim. Ela economiza, mas ela não educa para a economia. Eu não quero economizar no Anita Magrini, eu quero economizar nas 500 famílias. Para isso, o cara tem que aprender que depende dele fechar a torneira, abrir a torneira, perceber se está gotejando ou não. É isso. E aí, aqui, vou deixar para vocês, depois o pessoal da coordenação aí passa, o Facebook da escola e o site. Ok? Obrigado. Perfeito. Obrigada, Davi. Eu queria, de novo, agradecer aos nossos convidados. A ideia é justamente trazer experiências muito diversas, né? Então, cada um com a sua potência. E agora vocês vão ter um período aí para conversar. O Edson colocou aqui de novo o Padlet para vocês irem sistematizando e escreverem algumas impressões de vocês. E agora vocês serão, então, divididos em 3 grupos. Tudo vai acontecer automaticamente, tá? Então, vocês vão no primeiro grupo, depois trocam, quer dizer, o grupo não troca, o palestrante vai trocar. Então, vocês vão ter tempo para dialogar com todos os convidados, certo? E aí, nesse momento que vocês vão fazer as perguntas, vai ser um grupo menor que vai proporcionar esse diálogo para todo mundo e, ao final, a gente volta aqui juntos. O quanto é importante o envolvimento, o quanto que é importante a corresponsabilização, a escuta, o acolhimento, o quanto que a comunidade interna e externa é essencial em todo esse processo, que não pode acontecer só com uma pessoa, né? Então, a comunidade é a força de uma escola lixo zero. E também a gente falou bastante sobre teoria e prática, né? Então, tivemos exemplos muito inspiradores e do quanto que é importante essa conexão, a coerência, né? O espaço transmitir e o espaço também ser educador.
mas que isso também precisa acontecer dentro da sala de aula, no currículo, com a comunidade. Então, é essencial a coerência e o quanto isso serve de exemplo, inspira uns aos outros e as nossas crianças e jovens, né? A gente costuma dizer que as crianças são o nosso futuro, mas a gente está vivendo o presente junto com elas e a gente não pode deixar esse fardo todo para elas. Somos inspiradores e somos exemplo para essas crianças e para esses jovens, então a coerência é algo extremamente importante. E também a questão da gente começar de alguma forma, né? Com o que a gente tem, com o que a gente pode. Então, da gente é tão importante esse caminhar, né? E não só vi essa escola, nossa, que inspirador, estou muito longe disso, né? É um caminho, é um processo, é algo que a gente precisa cultivar diariamente. Para vocês que são educadores, sabem o quanto é um processo diário, que é um processo que vai para frente, vai para trás, e que a gente precisa se manter em movimento, mas entendendo o contexto, entendendo as nossas limitações, as nossas potências. Esse momento foi para inspirá-los, mas a gente sabe que o que a gente vê aqui é um recorte, todo mundo tem dificuldades, e que a gente saia daqui mais inspirado para caminhar juntos. E o quanto é importante, né, quando a gente fala de lixo zero, a gente está falando, de certa forma, de uma meta, de uma utopia, né? O quanto que é importante a gente estar em contato com isso, a gente rever os nossos... e em momentos em que a gente se vê ali meio sem saída, a gente quis proporcionar esse encontro para a gente relembrar o quanto é possível, o quanto é importante, o quanto tem muitas pessoas inspiradoras fazendo muita coisa, e que a gente possa se inspirar e que vocês possam, de alguma maneira, se conectar, porque é possível, né? A gente acredita que esse futuro melhor, esse presente melhor para todo mundo é possível, e a gente está aqui vendo a prova disso, não só com quem apresentou, mas todos vocês que estão aqui até 8h30 se inspirando e conectando com a gente. E deixo aqui o convite para quem não conhece a Reconecta ainda. A gente tem soluções, a gente tem experiências, a gente está lançando agora uma trilha pedagógica para trabalhar a questão de resíduos nas escolas. A gente lançou há 2 semanas, se não me engano, o movimento Escolas pelo Clima, e que a gente não costuma fazer essa relação, mas está tudo muito relacionado. Falar de resíduos é falar de clima, é falar de crise climática. Então, convido vocês a conhecerem também esse movimento, que vem para conectar todos nós e todas as nossas utopias e as nossas ações. Doug, se você puder colocar aqui para mim, a gente vai deixar o nosso contato, o site do Escolas pelo Clima. Queria agradecer, acho que a Flávia, que está aqui representando, né, a Semana Lixo Zero, queria agradecer pela parceria, pelo convite, pelo trabalho maravilhoso que vocês falam. Não sei se tem mais alguém, se não tiver, peço desculpas, mas obrigada, Flávia, e a gente acredita muito nas nossas parcerias. E obrigada a todos vocês, tem carinhas conhecidas, é muito bom revê-los, e muito, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês, tá bom? Acho que é isso. Alguém da Reconecta, tá tudo certo? Não, só o agradecimento, reforçar o agradecimento especial a todos os palestrantes que dispuseram aí da sua energia e disponibilidade para inspirar pessoas, aí chegou a 50, 55 pessoas, que estão aqui com energia para isso. Então, isso renova a esperança na nossa sociedade, num momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, de novo, em nome de toda a equipe, muito obrigado aos palestrantes, às escolas, Rafael, Davi, Andréa, Nath, Natália, e a todos que ficaram aí durante todo o momento. Então, muito, muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas para vocês. Podem abrir, vamos fazer uma salva de palmas para vocês. Será que a gente consegue fazer uma fotinho? Para quem está aqui na minha tela, pessoal aí, Doug, tirem um printzinho para a gente tentar fazer algum registro desse encontro.
Tá. Queria agradecer também todo mundo que participou, né? É sempre um horário complicado esse, eu que já estou com a criança no colo aqui para botar para dormir, né? 8h30, 9 horas, mas só para reforçar a importância do Padlet, da gente fazer um registro lá, né? Já façam agora, porque levar como tarefa de casa a gente não faz depois, eu sei como é que é. E outra coisa que eu coloquei ali no chat foi um bit.ly, um link curto para um livro que a Reconecta apoiou e ajudou a organizar, que se chama Educar para a Sustentabilidade, Visões de Presente e Futuro. Não sei se todo mundo está vendo, mas eu vou colocar tá ali, Ed. Eu vou colocar de novo, pode deixar. Você coloca aí. É um livro gratuito que foi feito a muitas mãos, com gente muito boa, que traz um pouquinho da nossa filosofia de participação, cocriação e corresponsabilidade. Então, obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Então, sorriam para a foto. Sorriam. Tati, tira um print aí também. A gente vai compartilhar nas nossas redes as fotos, tá bom? Aí vocês podem encontrar lá também. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.